Olá, eu sou Walter Matos e seja bem-vindo a um novo vídeo do meu canal. Hoje eu vou estar respondendo a vocês, galera, sobre as perguntas que me foram feitas nos meus stories no Instagram, que eu coloquei lá alguns pontos de TBT, né, gente? E eu deixei o pessoal para fazer uma perguntinha, alguma dúvida ou indagar alguma coisa, questionar alguma coisa, porque, galera, eu vivi numa esfera completamente religiosa numa época e hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho dessas respostas das perguntas que me fizeram no meu TBT do meu story de sábado agora passado. Eu acho que foi muito bacana, foi um feedback muito que me tocou, porque são pessoas realmente que eu vejo que tem muita dúvida, tem muita questão sobre o negócio de religião, essas paradas todas. Então vou estar trazendo para vocês um pouquinho daquilo que eu posso transmitir para vocês, tá bom? E aquilo que vocês podem entender. Uma das primeiras perguntas que me foi feita foi se eu saí da igreja. Gente, uma coisa que nós devemos entender, primeiramente, o que é igreja para mim poder ter saído da igreja. Como é que eu saí da igreja o que eu entendo até hoje de Bíblia que eu estudei, que eu fiz, foi que igreja sou eu. 1 Coríntios 6, 19 ou 20, muitas pessoas já conhecem isso, eu também conheço, vou deixar para vocês aí, que lá tem a seguinte expressão que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Uma coisa que eu prezo muito foi questão de fé. Eu hoje, atualmente, eu não sou aquela pessoa religiosa, mas como já fui no passado, e ainda tentei, com algum tempo ainda, no Brasil, tentar mostrar uma realidade em questão de religião e em questão de espiritualidade. Hoje eu me considero um cara muito mais espiritual do que religioso. Religião, para mim, hoje é xizinho, tá? Então, religião não existe para mim. Religião só veio para a raça humana para acabar fundando com as sociedades, com os povos, porque tem pessoas fazendo tanta besteira, tanta merda com religião, que religião não salva ninguém, galera. Religião, pode esquecer isso. Eu vou falar para vocês algumas coisinhas que às vezes você vai achar que eu sou tão radical no dia de hoje, mas não sou radical. Muitas pessoas de repente vão me criticar, vão falar, cara, lá o Walter, o cara era pastor, ou é pastor, e falar umas paradas dessas. O fato não é esse. Hoje eu me considero o quê? Vamos dizer assim, o seguinte, hoje eu sou uma pessoa que eu posso te auxiliar, te dar conselhos, não mais pastor, porque eu acredito que o único pastor existe Jesus, e eu não vivo de acordo com a religião, hoje eu vivo de forma espiritual. Então muitas pessoas já vão falar, opa, pera lá, esse cara aí não pratica na igreja, ele não está ministrando em igreja nenhuma, ele saiu, está desviado, e hoje em dia ele bebe, e ele faz uma porção de coisa. Então eu vou explicar para você o que é igreja e como é que é a minha vida, porque outras pessoas perguntaram o que é que aconteceu, que é uma segunda pergunta que eu vou estar respondendo também, o que aconteceu. Nesse meu vídeo que eu estou fazendo agora, já é para falar o que é igreja e o que aconteceu, tá? A igreja nada mais, nada menos que é você, tá? Não existe essa coisa de quatro paredes. Você pode me achar radical, você pode me criticar, você pode deixar seu comentário, seu dislike, onde você quiser no meu vídeo aí no YouTube, mas você quer viver na sua religiãozinha, no seu mundinho fechado em quatro paredes, viva, desfrute desse seu mundinho. Esse mundinho só te afunda. São até um vídeo que eu vou fazer, que são um dos pontos que eu vou falar para vocês, que são um dos lugares que te intoxica verdadeiramente, o chamado igreja de quatro paredes, tá? Isso eu acho que você precisa se libertar disso. Existem essas lideranças, esses grandes líderes, como se diz, que eles gostam de arrebanhar. O seu arrebanho assim, fica aquela coisinha, aquele povinho seu, tipo no curral, e ele faz o que ele quer. Eu vivenciei isso. Eu participei de um conselho enorme de pastores no Brasil. Eu ministrei em igrejas grandes, ministrei em conferências, liderei igrejas. Só que hoje em dia, o meu mundo é outro. O meu mundo é espiritual e não religioso. Hoje eu não vivencio de quatro paredes. Eu vivencio de mim. Eu sou aquela pessoa que eu quero ter intimidade com Deus cada vez mais. Mas eu e Deus. Até porque, eu tenho a colinha novamente, vou passar aqui o versículo para vocês aqui, que a salvação ela é individual. Se você lá em Romanos 14, 12, você vai ver que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, para que essa necessidade de estar em quatro paredes? Não é essa necessidade de estar em quatro paredes. Ah, não, mas é bom que os irmãos vivam em união. Calma aí, viver em comunhão é uma coisa. E viver dentro de quatro paredes, onde existe um guru, onde ele vai ditar as regras para você, vai dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, onde ele vai sugar todos os seus bens e onde ele vai reger a sua vida sem
sem ele estar praticando aquilo que ele está te cobrando, é uma piada, não é? Então, galera, é isso que eu quero passar para vocês sobre o que é igreja. Igreja não é isso, não vou prolongar muito meu vídeo, tá? Porque é uma coisa que eu acho que você que tem que descobrir isso. Talvez você vai me criticar, vai jogar pau e pedra. Mas, para me finalizar sobre a resposta que é igreja, né? Eu botei aqui também que em Efésios 2, 8 ao 9, a fé, ela é a salvação é por meio da fé. Não é uma coisa que é por obras nossas, para que ninguém se glorie, se vanglorie, falar, opa, foi eu alcancei minha salvação. Então, estou te mostrando o que é a igreja, tá? Eu te mostrei aqui que o nosso corpo é o templo, morada do Espírito Santo, que a salvação ela é individual, tá? E que a salvação ela é pela graça. Ela é pela graça. Então, se você tiver isso aí, querido, independente de onde você esteja, ou no país onde você esteja, ou onde você estiver, querido, não se preocupe com o negócio de 4 paredes. 4 paredes foi invenção humana. Os próprios fariseus e saduceus perseguiam Jesus porque Jesus ele não pregava em 4 paredes, ele estava sentado na montanha, ele estava fazendo vidas serem transformadas. E o engraçado é que você fala de igreja, ele fala muitas vezes de igreja, mas aquela coisa de igreja que, cara, você só vê as pessoas chorarem, se abraçarem ali naquele momento de celebração dentro da igreja, aquele momento que se chamam de culto. Ou seja, eu sou contra até esse termo culto. Por que culto? Culto é quando no momento nós cultuamos. Então vamos cultuar a Deus nesse momento. O camarada está lá na frente e fala, vamos cultuar a Deus nesse momento. Será que você não tem que cultuar a Deus constantemente? 7x7, 24x24? Será que você não tem que ter essa intimidade com o seu Criador todo momento da sua vida? Independente se eu estou bebendo, é uma coisa bacana. Outro dia eu estava bebendo e conversando com um parceiro meu e a gente estava falando de Deus, como Deus ele é maravilhoso na nossa vida. Se para vocês isso é um escândalo, querido, eu não posso fazer nada. Continue no seu mundinho religioso, porque a religião não vai te levar a lugar a nenhum. É cego conduzindo cegos. Pessoas que necessitam de um guru para serem conduzidos na vida. Pessoas que precisam ter uma profecia, uma revelação ou um culto de milagres. Que culto de milagre? Culto de libertação? Não existe culto de libertação, querido. Não existem campanhas. A libertação, quebra de maldição, isso foi levado na cruz do Calvário. Foi Jesus que levou isso. E eu vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma coisa. Que tem pessoas aí que estão num ciclo de um rodízio. Eu preciso ser liberto. Eu preciso de uma quebra de maldição. E toda semana está nesses cultos, chamados esses cultos, né? De cultuar a Deus, ou culto de libertação. Querido, se você tentar buscar uma libertação plena 100% na sua vida, você não vai estar nessa terra mais, você vai estar no céu. Quando você já virou anjo, não existe, você é pecador. Nossa natureza é pecaminosa. E a Bíblia nos ensina que nossa natureza, ela é pecaminosa e todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus nós conseguimos alcançar essa salvação que vem pela graça, por meio da fé. Não por obras, não para que eu me glorie, não que eu vou fazer alguma coisa para me alcançar. Então não adianta, querido, eu fazer sacrifícios de tolo. Então só quero te passar essa palavrinha respondendo, tá bom? Respondendo a pergunta, se eu sair da igreja, eu não saí da igreja porque a igreja sou eu. Então, independentemente do que eu faço ou deixo de fazer, eu vou prestar conta a Deus, porque é com Ele que o meu compromisso. E não com os homens, e não com 4 paredes, tá bom? Então é isso que eu vejo, é isso que eu vivencio, é isso que eu quero transmitir para você, que você pode ser igreja onde você está, onde você quiser ser igreja, porque você é igreja. Você pode cultuar constantemente, você pode orar constantemente, você pode desfrutar desses benefícios 24 horas, sobre 7 dias da semana, que é uma maravilha isso, tá bom, gente? Então, bebo. Então, se você me criticar, não tem problema, até porque cada um dá conta de si mesmo, cada um dá conta de si a Deus. Então, não vejo pecado quanto a isso. Então, já menciono isso para vocês, pode jogar pedra, pode jogar pau, e viva no seu mundinho religioso, porque você é um bobão que você vive essa religião, tá bom? Então, acredite e creia nisso, que Jesus é muito mais além do que 4 paredes, esse mundo criado pelos homens, tá bom? E a outra pergunta foi que o que aconteceu? Aconteceu que quando eu parei definitivamente de 4 paredes, foi porque não adianta a gente dar soco em ponta de faca. Verem pessoas sem escrúpulos, ou verem pessoas interesseiras, ou verem pessoas que brigam por posições, pessoas que querem fazer por si próprio, ou acham que a visão dela é correta. Não existe visão correta. Existe uma salvação por meio de Cristo, tá? Que é pela graça,
não é pelas obras, volto a repetir, não é pelas obras, é por nós mesmos, intimidade nossa e Deus. E aí quando você vê aqueles grupinhos de panelinha, de fofoquinha, de disse-me disse, essas paradas todas, comigo não vira isso, nunca virou. Eu tentei, por algum momento na minha vida no Brasil, eu tentei mostrar ao povo a necessidade de se ter uma intimidade pessoal, não institucional, porque as pessoas só querem ter intimidade com Deus por meio de uma instituição, uma organização chamada igreja, que é um movimento falido, para mim, é o meu ponto de vista, tá? É uma coisa que já falhou há muito tempo, não existe isso. É uma coisa até que eu vou mencionar para vocês, que eu li essa semana no jornal, que existe agora o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. É uma milícia, um gangue, uns traficantes que resolveram impor que as pessoas têm que seguir uma religião e colocaram o nome como Complexo de Israel. Gente, a que ponto chegamos? A que ponto a religião chegou de basicamente barganhar com bandidos para estarem quebrando, basicamente, porque é o que está se tornando esse fanatismo religioso de pessoas invadirem outros lugares de outras religiões, tá? Como quebrarem imagens de outros locais, humilharem essas pessoas, cada um professa a fé que quiser e você não tem que julgar ninguém. Isso não é ser igreja de quatro paredes e nem é ser igreja você mesmo. Você não deve julgar ninguém, porque Deus não te deu essa capacidade de juiz e você jamais deve usurpar o que é de Deus e só pertence a Ele. Então esqueça, tire essa coisa da sua cabeça de julgar. Se o camarada faz A ou B ou C, o problema é dele e ele vai prestar conta isso com o Criador. Não é você que vai dar a sentença para ele se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Então eu cansei dessas bobeiras, dessas infantilidades de crianças que nunca querem amadurecer em quatro paredes, e eu falei, eu paro, cansei, parei, né? Porque eu só via pessoas gananciosas, pessoas com falsidade, pessoas que puxavam teu tapete, e eu não vou ficar dando soco em ponta de faca. Até mandarem espiões e coisas mais dentro da igreja para ver como é que estava, isso aconteceu, sabe, é uma bobeiraiada, até falarem que eu era traficante, como é que era assaltante de banco, fui mencionado. Então é uma coisa muito ridícula de pessoas sem escrúpulos, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, mas em denegrir mais de pessoas. E o que aconteceu foi isso. Igreja é você. E o porquê que eu talvez tenha deixado a igreja, eu tenha desistido? Eu não deixei, não desisti. O que aconteceu foi tudo isso. É lidar com pessoas que não têm solução. E a Bíblia ela me ensinou o seguinte: sai da cidade, sacode o pé. Pô, até quando? Então larga de mão. Não quer? Falou. Conhece? Não falou? Já falou, não, Jesus salva, liberta, transforma, é por meio dele a salvação, tac. Já falou, não falou? Não quer, querido? Ó, tchau e benção. Não tem que estar martelando essa coisa de você ir na igreja, nego lá no teu pé do teu ouvido, basicamente te obrigando a você ir lá na frente, levanta a mão para você ser salvo, porque vai que hoje é o último momento da sua vida, você pode morrer, você vai para o inferno. Eles não estão mostrando uma vida plena, uma salvação. O que eles estão mostrando é um medo para você, que se você não quiser esse Jesus, você vai para o inferno, ele já está te condenando automaticamente, tá bom? Fica com essa palavra nesse vídeo de hoje, tá? Se você quiser, comenta, se você discorda ou se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu comentário, questiona, faz pergunta que eu vou estar respondendo em outros vídeos mais, tá bom, gente? Então fico por aqui nesse vídeo aqui e até a próxima.